Raramente eu conto meu testemunho, mas hoje eu senti. Eu sou de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo e moro na cidade até hoje. Eu acredito que eu sou o único pregador do mundo que, para ficar conhecido no mundo, não teve que sair da sua própria cidade. Eu ainda moro lá. E eu sou membro da Assembleia de Deus. E a igreja onde eu nasci era uma igreja que tinha 400 crentes. Eu era diácono, tinha 19 anos. E eu me lembro que a nossa igreja passou por um tumulto de escândalos. Foi uma série de escândalos por 2 meses, que culminou com quase o fechamento da igreja. Eu me lembro que num culto nós estávamos em 20 pessoas. Cidade pequena, uma igreja com 400 pessoas é uma igreja boa. Ficamos com 20. Tivemos problemas morais. A cidade tinha um maníaco sexual que abordava as mulheres de madrugada quando iam para o trabalho. Era um exibicionista. Quando prenderam, era o guitarrista da nossa igreja, que dava um trabalho para a gente que só Deus na casa. Só tínhamos ele de músico. Minha cidade só tem uma empresa grande, que é uma metalúrgica, e lá trabalhava 30% dos membros da igreja. E dentro dessa empresa, a polícia entra e prende um rapaz que abusava sexualmente da filha, desde que ela tinha 8 anos de idade. E era membro da nossa igreja. Tudo de uma vez. Teve mais 2 escândalos que eu não tenho nem coragem de dizer, porque é coisa mais baixa do que tudo isso. O pastor da igreja foi arrancado. E aí chegou um pastor do Nordeste, pastor Valdivino. E ele marcou uma reunião com os obreiros. Eu era diácono nessa época. Estávamos lá, uns 10 homens. E ele falou: olha, eu estou cansado, vim do Nordeste, eu quero saber como é que está a igreja. Contamos a história. Ele falou: pois bem, Deus vai trazer um avivamento. Aí ele falou assim: quem é o pregador de vocês aqui? Aí apontaram para mim, disse: é o Feliciano. Ele disse: você pode pregar hoje à noite, filho? Eu falei: não. Por que não? Eu disse: porque está difícil pregar aqui, pastor. Eu estou quase para ir embora da cidade, está dando vergonha. Nossa igreja está vazia. Escândalos. Esse homem ficou em pé, ele deu um tapa na mesa, apontou o dedo para mim, ele usou uma linguagem que eu nunca tinha ouvido na vida. Ele falou assim para mim: você é um homem de Deus ou você é um saquinho de pipoca? Até hoje eu não entendi o que ele quis dizer. Eu sei que eu me senti ofendido. Eu falei: eu sou um homem de Deus. Ele falou: então prova, prega hoje de noite. Eu disse: eu vou pregar. Ele disse: eu vou ver. 2 baixinho, só Deus na causa. Eu fui para minha casa naquele dia. Era umas 5:30 da tarde. Eu morava numa casinha de 3 cômodos, era recém-casado. E eu falei para minha esposa: fique no quarto, porque eu vou orar aqui até a hora do culto, porque eu preciso que Deus me visite hoje. Falei para ela: o pastor mandou eu pregar e eu estou com medo. Eu nunca senti medo de pregar, mas hoje eu estou com medo. Aí eu coloquei um toca-fita desse tamanho que a gente tinha. Coloquei Vitorino Silva cantando. Tem uma assembleiana aí perdida. Vitorino Silva. Esses eram os louvores de adoração que a gente tinha. Não tinha Cirilo na época ainda, né? Era muito lá atrás. E aí, com o som do pastor Vitorino cantando, eu dobrei meu joelho, encostei meu cotovelo no assento do sofá, minha testa no encosto do sofá, e fiz uma oração sincera. Eu falei: Deus, eu nunca subi sozinho no púlpito da nossa igreja, mas hoje eu preciso de uma experiência. Eu preciso de uma certeza. Preciso que a sua glória venha comigo. A minha oração não durou 5 minutos. Do encosto do sofá veio um vento quente, como uma mão que bateu na minha testa e me jogou para trás. Eu caí para trás na sala e eu não conseguia mais abrir os olhos. É como se tivesse uma luz muito forte dentro da sala. As pálpebras estavam ficando vermelhas e meu corpo começou a tremer. E eu falei: Jesus, que é isso? Eu fiquei com medo. Eu falei: Deus, não me mata, não me mata. Eu me encolhi, eu falei: Deus, não me mata. E aí a voz do Senhor falou comigo: não é a morte, é a minha presença. Hoje eu estou te dando um ministério de fogo para as nações. Onde você não conseguir chegar, a sua história vai chegar na frente. E eu vou levantar um exército através da sua vida. Tudo isso para mim não tinha passado mais que 10 minutos.
Quando terminou esse momento, essa epifania, essa luz sumiu da sala e eu consegui abrir os olhos. Eu fui ficar em pé, eu caí no chão por 2 vezes, não tinha força. Sentei no sofá, olhei para o relógio, tinha passado quase 1 hora. Aí eu entrei no quarto, aí a minha esposa conta a história, porque daqui em diante só ela viu. Ela disse que eu entrei e falei para ela: se prepare que nós vamos para o culto. E ela falou que eu parei de falar com ele e comecei a orar em línguas. Ela disse que eu me troquei falando em línguas. Fui para o carro, eu tinha uma brasilinha velha, esperei ela dentro do carro falando em línguas. Ela disse que eu fui dirigindo falando em línguas, eu não me lembro nada disso. Ela disse que eu cheguei na porta da igreja como fiel diácono na Assembleia de Deus, fiquei do lado de fora na porta da igreja esperando os irmãos. Ela disse que ela entrou lá de dentro, ela ficava me olhando. Ela disse que em certo momento eu estendi a mão e fiquei abraçado com alguém. Os irmãos dão testemunho que me viram eu abraçado, como se eu estivesse falando com alguém, mas eu não me lembro nada disso. E eu não parava de orar em línguas. Eu só me lembro quando o pastor me chamou o meu nome no púlpito. Ele disse: vamos ouvir o diácono Feliciano pregar. Foi daí em diante eu me recordo. Eu saindo dali, meio zonzo, subi ao púlpito. A igreja, para minha surpresa, ficou cheia naquele dia. Acho que a notícia esparramou, o povo queria conhecer o novo pastor da igreja. E eu abri a Bíblia em João 3:8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como todos estavam de pé, porque a cultura, as pessoas querem de pé em leitura da palavra na Assembleia de Deus. Quando eu fechei a Bíblia, fechei o olho e comecei a orar em línguas, fui tomado pelo Senhor. Quando eu abri o olho, as pessoas estavam caídas dentro da igreja. Caíram mais de 300 pessoas no chão. Ninguém soprou, ninguém jogou paletó, não teve nada disso. Foi um mover de Deus dentro da igreja. As pessoas começaram a rolar debaixo dos bancos, começaram a vomitar a enfermidade. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo crianças. Isso era umas 8 horas da noite. O culto acabou quase 3 horas da manhã. O pastor, assustado com tudo aquilo que nem ele nunca tinha visto. Gente, quarta-feira que vem o culto é lá no outro bairro, na vila, e o Marco Feliciano vai estar pregando de novo. E eu fui. Quarta-feira a igreja entupiu de gente na rua, o povo colocou cadeira no meio da rua. A notícia esparramou, a cidade pequena. E eu falei: vamos ver se funciona de novo. João 3:8. Eu terminei de ler, fechei o olho e esperei. Daqui a pouco um zumbido. Quando eu abri meu olho, as pessoas caindo pelo chão, caindo no meio da rua. Foi um avivamento na nossa cidade. Um avivamento que tomou proporções assim fantásticas. As cidades vizinhas começaram a me chamar para pregar. As cidades ao redor, outros estados. E ali nasceu esse ministério que Jesus me deu.